Olá, pessoal. Estamos começando mais um A Tecla Sabe podcast. E antes de falar quem é a nossa convidada de hoje, vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu tenho 1,76 m, morena, com luzes. Estou vestindo uma blusa vermelha, uma calça preta e um sapato preto. Agora, eu vou falar da nossa convidada de hoje, que ela é empreendedora, empresária, mentora, treinadora, professora, comunicadora, ex-dançarina, criadora do método pioneiro no Brasil para treinamento da fáscia em movimento, o Move Flow, e como ela mesma se define, uma mulher com múltiplos papéis em busca de compartilhar sua jornada para incentivar outras pessoas. Fernanda Vancini, seja muito bem-vinda ao Tecla SAP Podcast. Ai, obrigada, estou muito feliz, porque eu estava já pedindo para vir, né? Estava pedindo para vir nesse podcast, a gente se conhece já de uma longa data, mas ainda não tinha rolado. Chegou na hora certa, né? A gente vai falar de muita coisa aqui. Vou pedir para você fazer sua autodescrição e aí a gente vai começar a falar. Tá bom. Minha autodescrição, eu sou morena, tenho 1,72 m, tenho um cabelo todo escuro, mas hoje ele está preso com um coque bem elegante para, né, fazer jus ao evento aqui hoje. Tô com uma blusa azul royal e um terninho e uma calça branca, usando salto. É raro, mas estou usando salto hoje. É isso. Fê, a Fê ainda brincou aqui que ela tá pedindo para vir aqui, mas a gente tá criando uma exceção pela primeira vez no quarta temporada, porque a Fê, além da gente ser amiga pessoal, a gente vai contar a nossa história juntas, mas a Fê é nossa cliente na Cubo, na nossa agência, e a gente cria muito essa coisa da Tecla SAP ser um projeto independente da Cubo, então acabou virando algo para não virar aquela coisa assim de trazer clientes e ficar aquela puxação de sardinha. Só que o próprio time falava, a Fê é um case de sucesso para falar. E a própria Fê, então assim, a gente está abrindo a sessão com exclusividade na quarta temporada. Então assim, para falar porque realmente você traz resultados, falar de marketing, de lançamento, existe muitos mitos em relação a isso. E aí eu acho que o desmistificar essa linguagem toda, todo esse bastidor, eu acho que é o que está por trás disso e que a gente, como agência, te apoia em muita coisa, só que você é especialista, é você quem está por trás e que dá esse show, né? Então, é uma coisa muito a quatro mãos, então tinha que vir para você contar tudo isso, né? Então, antes de mais nada, eu quero que você fale quem é a Fernanda Vancini com todas essas informações mínimas que eu coloquei dentro disso tudo. Nossa. Bem, tem outros papéis que eu colocaria hoje, né, depois de muita coisa que eu vivenciei nos últimos tempos, que a gente vai chegar nesse ponto, que é a esposa do Ricardo, filha da dona Helena, do seu Moacir, uma mulher cheia de sonhos desde a infância e que queria ter o próprio negócio aos 30. E realmente eu montei meu próprio negócio aos 30 dentro da área do movimento. E, bem, eu venho... Desde a minha infância, sempre gostei muito de me mexer, mas eu ia fazer moda e, de repente, tudo mudou. Eu falei, não, isso daqui não é para mim. Vou fazer educação física e me encantei por essa área. E dentro dessa área, logo que eu comecei a trabalhar, eu já identifiquei que, não ganha tão bem assim educação física. E aí eu pensei, preciso ganhar dinheiro para montar o meu negócio quando eu tiver 30 anos, que era o sonho de ter uma academia. E aí comecei a trabalhar com eventos, com feiras e eventos. E logo eu já comecei a me destacar sendo líder ali de grupos de feiras e eventos. E paralelo a isso comecei a dançar. E aí na dança também acabei coordenando grupos. Então sempre tive papéis de liderança em tudo que eu fui me colocando. E aí acabei me machucando dançando aos 23 anos, né? Tive uma dor muito forte, que foi depois de uma apresentação de dança que eu fiz. E aquilo me fez pensar, nossa, eu vivo de dança, eu vivo de evento, eu vivo da minha imagem, né? Na época eu trabalhava em programa de televisão também, trabalhei 4 anos no programa do Gugu, e aquela necessidade de estar sempre com uma imagem impecável, né? E dançar de um jeito bonito, de salto, enfim, aquilo acabou me levando para um excesso, né, de autocobrança, que depois eu fui entender que essas dores que me fizeram refletir sobre o que eu estava fazendo na minha vida e me levaram para o método Pilates, e depois eu conheci a Face em Movimento em 2013, que eu pensei, poxa, não vou conseguir fazer isso pro resto da minha vida desse jeito. Então comecei a ir para um caminho mais de bem-estar e menos de estética, porque eu treinava por estética, não era por saúde, enfim.
E aí o que eu percebi, depois que eu montei o meu negócio, depois de uns anos com Pilates e trabalhando com a Face em Movimento, que eu montei o meu negócio junto com a entrada da Face em Movimento na minha vida, eu percebi que era limitado o meu negócio. Eu percebi que eu atendia até X pessoas que aquele lugar ele comportava e que eu podia chegar no máximo a, sei lá, na época, a 80 pessoas. Quanto eu ganhava com 80 pessoas? E aquilo começou a me incomodar. É só até aqui que eu posso crescer? E aí, acabei montando um negócio um pouco maior, que aí cabiam mais pessoas, acho que cabiam mais umas 20 pessoas, então eram 100, mas tinha um número limite. Em 2016 foi quando eu comecei a ficar incomodada, porque aí foi quando eu já tinha ido morar junto com meu marido, né? E aí a gente vê que precisa ganhar mais dinheiro do que a gente ganha quando mora com os pais. E aí eu pensei, nossa, o que eu faço? Tem limite. Para onde eu vou? Começou a vir essa coisa de rede social. Foi quando o Facebook estava começando a ficar bastante em evidência e foi quando eu comecei a pesquisar coisas no YouTube e eu me deparei com a fórmula de lançamento. E aí, com a fórmula de lançamento, que tudo abriu, assim, na minha cabeça de que eu deveria realmente fazer um posicionamento dentro do digital. E aí foi onde eu comecei a estudar o marketing digital. Porque eu me lembro de ter visto um depoimento de um cara que ele era personal trainer e que ele contava, né, a história dele na época, porque ele fez o Fórmula. É um cara que ficou bem famoso, que é o Vinícius Possebon, do Queima de 48 Horas. E que ele contava exatamente o que eu vivia, que é você acordar, tipo, de madrugada e você saber que você vai trabalhar das 7 da manhã até as 10 horas da noite, sem parar, você vai parar mal para comer. E às vezes você não consegue nem dirigir direito, que você está tão meio fora de órbita que você quase bate o carro. Ele contou uma história que eu me identifiquei e eu falei, é isso. E para impactar mais vidas, que o propósito de quem trabalha na área da saúde é de levar a saúde para mais pessoas. E se você sabe que você tem alguma coisa muito legal, a única forma de você fazer isso propagar é através do conhecimento de marketing, através do conhecimento de vendas. Então, eu entendi muito cedo, dentro do meu segmento, que eu tinha que estudar coisas que as outras pessoas não estavam fazendo. Então, foi onde eu comecei a me interessar por essa outra área, e aí que começou o marketing digital na minha vida. Comecei a me posicionar no Facebook, no Instagram, veio a ideia de fazer parte de um produto que me chamaram para fazer um lançamento na época, porque eu vi que fazer sozinha na época era muito desafiador. Não tinha as ferramentas que tinham hoje, em 2016. Não deu certo, aí veio o Moveflow em 2017, e aí a coisa começou a crescer. Eu fazia tudo sozinha, fui eu empresa por anos, e aí eu comecei a trazer uma pessoa, a trazer outra, enfim, agência. Meu curso era presencial, virou online, e aí eu comecei a expandir para o universo online em 2020, e comecei a fazer coisas com uma agência, não deu certo, testei outras pessoas, não deu certo, fiz sozinha, e aí as coisas começaram a crescer, e aí surgiu a Cubo da minha vida. Porque eu vou puxar sardinha, assim, né, de quem trabalha bem, porque eu não sou o tipo de pessoa que puxa sardinha para ninguém. Porque realmente tem toda uma história. A gente fala... Tem toda uma história que a gente vai chegar lá. A gente brinca que a Fê é o tipo de cliente do nível mais exigente que a gente tem dentro da agência, mas é o tipo de cliente que entende o que está falando. Então, ela entende o nível de complexidade e entende o nível do que a gente entrega, né? Porque você entende o marketing e você faz a sua parte bem feita. E eu acho que é isso que falta muitas vezes e gera frustração quando a gente fala de lançamento. Então, quando você fala de fórmula de lançamento, quando a gente está falando lá de 2016... Existiram milhões de fórmulas de lançamento que a gente tem visto por aí, que a gente aprendeu algumas, né, no meio desse caminho, quando a gente se conheceu, inclusive, em algumas mentorias. Mas existe uma romantização disso tudo, né? Sim. Dentro do que você tem, porque desde 2016 são 8 anos trabalhando com fórmulas de lançamento, quando eram poucos os que de fato trabalhavam. Eu vejo que, assim, 2020, com pandemia, muita gente se mobilizou para começar a trabalhar no digital com isso, não é? Você já estava vindo aí um tempo antes, então é aquela coisa, né? Você já estava muito mais estruturada do que quem começou a fazer ali, porque teve que sair do presencial e se adaptar. Então, conta um pouquinho dessa dificuldade que você teve e fórmulas de lançamento, essa idealização, essa romantização, enfim, esse todo. Entendi. Bem, em 2016, quando eu fiz o curso, o Érico estava começando, eu não lembro exatamente quando que ele começou a propagar isso, mas eu vi que era muito, muito desafiador entender aquilo, né? E aí eu acabei não conseguindo fazer a fórmula naquele momento. E bem quando eu conheci ele, eu fui convidada para ser lançada, para ser a expert.
de um outro projeto na época, que era também voltado para a saúde, que era bem legal, mas que aí os sócios brigaram e não deu certo. E, paralelo a isso, eu já fui criando o Moveflow, porque foi quando eu me encantei ali pela fáscia e já estava aplicando, estava desenvolvendo uma metodologia. Então, foi meio que ali, meio que junto. E quando eu desenvolvi o método Moveflow, como ele é muito sensorial, e até para mostrar para o pessoal, eu tô aqui com um apoio nas minhas costas, que é essa bolinha texturizada, que é o acessório, é o carro-chefe que diferencia o meu método dos demais direcionados para isso. Né? Então, eu não achava que isso seria possível fazer online. Então, eu não fiz online logo de cara, mas eu usei tudo que eu aprendi na fórmula para me posicionar na internet para vender o curso do meu método presencial, na época. Então, eu era a única daquele meu nicho que usava Instagram, que fazia live, que fazia Facebook, que se expunha, errando, fazendo coisas assim, sem nenhum conhecimento. Ainda era aquelas câmeras de celular super ruins, mas eu me virava, eu não tinha medo. E fui muito criticada na época, porque muita gente falava assim, você está fazendo essas coisas, porque aí as pessoas não vão fazer seu curso, porque as pessoas não vão fazer sua aula. E, no fim, aquilo só me ajudou, tanto que dentro do meu negócio presencial, aquilo me destacou entre os demais estúdios da região. E aí, isso me ajudou nessa parte. Eu não cheguei a lançar antes de 2020, na verdade. O lançamento propriamente dito, eu só fiz em 2020. Mas no final de 2019, eu já pensava em fazer um produto online. Porque aí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer algo para o público final online do meu método. Eu não pensava em fazer o curso, mas eu já estava começando a mexer os pauzinhos para fazer um produto online. Beleza. E na época até eu contratei uma agência, porque eu comecei a ver que eu não estava dando conta eu sozinha e com a pessoa que me ajudava, que não era uma especialista em marketing nem nada disso. E aí, quando foi em 2020 que veio a pandemia, foi quando forçou realmente, não, agora você vai ter que colocar em prática tudo que você vem estudando, né? Porque eu sempre estava ali estudando a fórmula, estava renovando o meu acesso e sem aplicar. E isso também é uma coisa que muita gente faz até hoje em vários cursos, né? De pagar e renovar e às vezes não colocar em prática. E eu não colocava em prática até mesmo por medo, né? Medo daquilo dar errado, de não conseguir, enfim. E outras prioridades na época, para mim o presencial supria as minhas necessidades e o que eu aprendia ali para poder aplicar, para me posicionar, já era o suficiente. Quando veio a pandemia, que a gente foi forçada a criar as coisas online, realmente, eu já estava muito à frente, porque eu já era posicionada na internet. Eu já era vista como referência naquilo pelo posicionamento que eu tinha de marketing que eu já fazia. Então, foi muito mais fácil. Quando eu lancei a primeira turma online, nem foi no método de lançamento. Eu só realmente abri um carrinho rapidamente pela demanda reprimida. E eu lembro que eu fiquei impressionada, que não foi fórmula de lançamento. Eu só abri e a gente vendeu 50 vagas em 24 horas. Eu falei, meu Deus, funciona. E aí já tinha gente, quando é a próxima? Quando é a próxima? Aí abri a segunda turma, mais 50 em 48 horas. Eu falei, meu Deus do céu. Só que eu falei, eu só abri e peguei demanda reprimida. E eu já sabia que isso era algo que poderia acontecer pelo cenário em 2020. Eu lembro que foi na época de julho e agosto. E aí eu falei, não, eu preciso fazer isso direito. E foi E onde as pessoas estavam carentes também, estavam sedentas de ter conteúdo interessante. Então, Exato. você, com todo o seu conteúdo gratuito que você já estava dando, Há numa muito entrega... tempo. Exato. Então, porque aí as pessoas vão falar assim, funciona de abrir? Não. Não. É uma coisa que você Foi já uma tinha exceção. uma constância. Exato. Foi uma exceção. E, inclusive, muita gente se frustra, porque mesmo com fórmula, eu sempre aviso quando alguém vem conversar comigo, existe uma demanda reprimida se você já é bem posicionado. O mais desafiador não é fazer o primeiro lançamento, é você continuar fazendo. Né? Então, para quem não sabe, acho que é melhor a gente começar a fazer a tecla SAP dos termos. Né? O que é lançamento? Lançamento é uma forma de vender, onde você tem que fazer. Primeiro, você tem que ter uma big idea de um evento, de algo que resolva uma dor que o seu público-alvo tem e que você pode mostrar uma pequena solução que dê uma pequena vitória para ele. Você escolhe isso, aí você tem que ter um evento para falar dessa solução com mais detalhes. Só que você, alguns dias antes, em média de 15 a 21 dias, ou até 30, dependendo, tá? Mas em média de 15 a 21 dias, você tem que começar a fazer um aquecimento, avisando a sua audiência que você vai fazer algo que vai ajudar a resolver uma dor. E aí, conforme você está fazendo esse aquecimento através de conteúdos, que aí você faz o funil, né? Topo, meio e fundo de funil,
Aí você vai chegar no dia do evento, que pode ser um evento gratuito ou pode ser pago, mas pensando na fórmula de lançamento e outros, a maioria das vezes é gratuito. Nesse dia você vai entregar um conteúdo muito rico, que é diferente do conteúdo que você deu antes, e ali você abre a oferta do curso que você vai dar uma solução mais completa, normalmente mais metodizada. Normalmente o evento de lançamento, ele dá algumas pílulas, ele te dá alguns caminhos, mas não te dá o método completo, né? Você tem uma pequena mudança ali. E aí você, ao abrir o carrinho, você tem um pico de vendas e esse carrinho tem data para abrir e para fechar. Dentro da fórmula de lançamento oficialmente, você tem 7 dias. Tá? Mas existem outros tipos de lançamentos que você fica mais tempo e aí vem a experiência do seu mercado para você entender. Por exemplo, hoje eu lanço adaptado ao meu mercado. Que aí hoje eu não falo que eu utilizo fórmula de lançamento. Depois que eu estudei muito tempo com a Érica, eu fui estudar com a Priscila Zillo, que é maravilhosa. E aí eu usei também já o método dela, que ela chama de Godzilla, que é um pouco diferente. Porque, inclusive, o Érico, ele incentiva você a fazer 3 lives seguidas. Você abre o carrinho, normalmente ou no último dia de live, ou você deixa a sua audiência descansar, assiste replay e abre o carrinho na segunda. Então, ele mudou isso ao longo do tempo. Com a Priscila, você faz um outro tipo de sequência de conteúdos pré, e o evento é com um dia só, que é o que eu mais me identifico. Para mim, funciona melhor no meu nicho. Então, hoje, eu acabo fazendo mais o método da Priscila e coloco o que eu já tenho de dados. Porque aí, baseado nos meus dados, eu comecei a identificar o que dá mais certo dentro do meu mercado. Né? E aí você tem aquele período de carrinho aberto. Então, o que eu faço no meu lançamento hoje, né? Que é eu vou dizer que é um método Avancini de lançar já, né? Que é da Avancini Cursos e Treinamentos. Eu não tenho dúvida. Olha, já que ela falou que ela é cliente, né? Eu não estou no dia a dia da operação, mas eu tenho reunião de alinhamento semanal. A gente está em landing page que número? Porque ontem eu fiz reunião de equipe. 60 e quanto? 63. Ou turma seja, 63. Turma 63 de 2020 agora. Então, de 2017 para agora. De 2020 para agora foi a turma 48, que foi a primeira turma de lançamento. E aí a gente vem fazendo online desde então e método de lançamento. Não foram todas as turmas que foram lançamento, mas a gente já está indo para o 11º lançamento do Mundo Flow. A gente está falando de 2017, ou seja, se não é um método Avancini com esse detalhe, não, isso aqui você pode vender esse método do jeito que você falou, porque você compilou o que teve de melhores práticas que você pegou, inclusive do Érico, da Priscila. A gente teve metodologia de quando a gente se conheceu, de metodologia do método Primo, do grupo Primo de lançamento. Então, assim, tudo que a gente vai entendendo de melhores práticas e você colocou para dentro do seu nicho e de como que você aplica. Sim. Ou seja, aqui está a pessoa que eu conheço, que mais fez lançamentos e que a gente vê no dia a dia. E, assim, é surreal, né? O volume de coisa. Porque não é só abrir uma live. Existe toda uma demanda e de... Como que você entende seu público, por exemplo? Tem isso também, né? Como que você entende o que eles querem saber? Como que você consegue tirar essa dor? Você faz pesquisa? Faço você busca? Pesquisa. Primeiro, eu sempre interagi muito com as pessoas no Instagram, sempre, né? Via o direct, via story ou via o próprio feed, né? A gente teve vários momentos, né? Dentro das mídias sociais que foi mudando a forma melhor. Mas uma coisa que desde a turma 48 eu criei foi o senso de comunidade. Porque o que acontece? Além de eu ter desenvolvido uma forma de ensinar eles online de uma forma que funcionava, o meu próprio público das turmas anteriores, que eram presenciais, quiseram fazer o curso que fizeram presencial online para rever em qualquer lugar. Então, para eles foi uma vantagem. Poxa, agora eu moro, sei lá, em outro estado, eu moro em outro país, eu posso fazer à distância. Fê, a gente quer uma renovação. Então, quando eu criei o primeiro lançamento, eu já criei com 2 formatos. O formato para quem é cliente novo e o formato para quem é renovação. Então, eu chamo de clientes renovação. Então, isso cria um LTV, né? O Long Time Value. E aí, o que acontece é que eles me dão muita informação. Por que ele está querendo comprar de novo? Fê, porque o curso é muito bom e eu quero me aprofundar. Então, então isso é uma informação importante. E o que está diferente agora? Porque sempre ele está em constante evolução também. O método, eu falo que ele é método, tem um passo a passo, tem uma essência, mas ele é vivo, a gente se adapta com o que o nosso público está precisando ali naquele momento. A gente sempre procura dar o que ele quer
e o que ele precisa. Né? A gente faz um combinado disso. O que ele quer é o que sai na pesquisa. O que ele precisa é o que está por trás daquilo que ele quer, né? Que sempre tem uma urgência ali oculta que nem ele mesmo sabe, que a gente vai ali descobrindo, fazendo ele perceber que ele tem uma urgência. E aí, sempre rodando pesquisas internas, né? E depois que a gente se conheceu lá no Joel, né? Dentro das mentorias, porque eu fui parar no Joel porque eu comecei a me sentir muito sozinha nesse mercado. E eu queria muito ter uma referência de alguém que fosse da área da saúde e que tivesse tido um resultado muito legal. Porque você estuda com essas grandes referências e eles vivem um nicho que é um nicho muito mais aberto, né? Você vê referências de pessoas que têm muito... É diferente. Eu queria estar perto de alguém que fosse da nossa área. E aí, ir para as mentorias do Joel também para conhecer como que ele está tendo esse resultado. O que é diferente no que ele está fazendo também. O que me ajudou bastante, principalmente, a entender melhor o meu público. Eu acredito que foi ali que eu realmente comecei a me preocupar mais em entender a minha persona. Foi ali que eu desenhei a minha persona pela primeira vez. Eu sabia inconscientemente, mas ali foi onde eu coloquei muita coisa no papel mesmo. E ficou muito mais claro para mim, né? E outras coisas que eu fui estudando para entender, que nem eu fui estudar perfil comportamental, técnicas de venda. Para mim, o DISC é uma forma muito, muito poderosa de você identificar o perfil do seu cliente. E para quem não sabe o que é DISC, é uma forma de você analisar o comportamento humano que divide eles mais ou menos em 4 caixinhas, vamos dizer assim, né? Claro que tem a mistura da combinação deles e todos nós temos esses 4 perfis, que é o diretivo, que é aquela pessoa mais líder, Dominante, mais, né? o dominante, que ele é mais diretivo, ele é mais assertivo, ele é até meio ríspido, meio fala alto, rápido, e é aquela pessoa que chega, você, putz, essa pessoa, ela é diferente, né? Ela chama atenção. Líder nato, né? Que sou eu, você, o Joel, né? Imagina. Imagina. Que é uma coisa de liderança nata. Aí tem um influente que é aquela pessoa que fala pelos cotovelos, é uma coisa meio pavãozona, que é super simpática, tá sempre sorrindo, tá sempre de bem com a vida, fala alto, fala rápido. E aí tem o perfil S, que são os estáveis, que são as pessoas que elas precisam de muita segurança para poder se abrir. Elas são muito acolhedoras, amigáveis, mas elas já falam mais baixinho, elas são mais na delas, né? Elas são aquelas pessoas que você fala, nossa, que gostoso conversar com essa pessoa é tão legal, mas é uma pessoa que às vezes não tem pulso firme para agir. Iniciativa, né? Iniciativa. E o conforme é aquele cara que ele é mais analítico, ele fala também bem devagar, bem baixinho, mas ele é um cara mais ponderado, ele gosta de fatos e dados, ele precisa confiar muito em você, saber que ele está fazendo uma decisão muito assertiva para comprar. E aí, meu público é justamente estável e conforme. E eu sou uma dominante vendendo para estáveis e conformes, um pouco de influente, um pouco de dominante, né? Mas é muito comum que o público da área da saúde, no geral, fica até de dica para quem acompanha você que trabalha com esse mercado, a maior parte são estáveis e conformes. E aí o que acontece? Eles precisam de muita segurança para comprar de você. Eles precisam ter muita certeza para comprar de você. E aí por isso que eu tive que adaptar essas formas de lançamento que dão esses... Eles não são pegos por alguns gatilhos mentais que sempre falam. Por exemplo, eles não são pegos por gatilho de escassez. Porque eles, em vez de agirem, eles fogem. O dominante e o influente age muito bem com gatilho de escassez. Então, eu comecei a entender, não posso deixar essas pessoas também nervosas com prazo. Por isso que eu comecei a estender. O meu período de lançamento começa 3 semanas antes. Eu já fiz até com 1 mês. Achei muito, testei, aí agora eu faço com 3 semanas. E meu carrinho também fica aberto 3 semanas, que eu percebi que 1 semana era muito pouco. 2 semanas é bom, mas 3 semanas você pega ali os últimos perdidos que esperam virar cartão, que esperam ter mais certeza, que quer tirar todas as dúvidas, enfim. Então, tudo isso foi me ajudando e entendendo o perfil, fazendo pesquisa, conversando. Eu tenho pontos de contato, não só meus e do meu time, de várias pessoas que estão ali sempre conversando e me trazendo informações do que eles querem, né? Fê, você falou um ouro aqui, porque é nada como você conhecer o seu cliente. Porque todas as fórmulas falam, demanda reprimida, você coloca lá e fala assim, últimas vagas, e as pessoas, elas vão espanar nisso, né? Sim. Você entendeu que o comportamento do seu público não é assim. Então, é a forma como você mudou. É o método Avancini. É o método Avancini que temos aqui. A área de saúde é aqui que vocês têm que vir, entendeu?
Mas você falou de tanta coisa legal, até quando a gente fala do LTV, eu falo muito que um cliente só é seu cliente mesmo se ele compra de novo. Então, se você tem essa recorrência de por que quer fazer de novo, é porque realmente ele se interessou, ele entendeu e ele quer se aprofundar mais nisso, né? Então, e o Movie Flow é um método que você já criou, além do método Avancini para lançar. O Movie Flow é algo que você desenvolveu, né, Fê? Então, vai muito além da parte só Pilates, vai muito além só de face. Então, tem toda uma questão de entendimento e até por ela ser cliente, a gente entender também desse outro lado. A Fê veio de azul, com o azul aqui, mas ela tem as cores e quando ela faz evento presencial, ela tem uma outra coisa, além da parte de lançamento, que é uma comunidade muito forte. E hoje eu falo que essa parte de comunidade vale mais do que a criação do conteúdo, porque ChatGPT a gente vê que existe muita coisa aí que se reproduz, né? Se copia e tudo mais. Mas uma comunidade forte, estabelecida, não. E as pessoas vão nos eventos da Fê com as unhas azuis, vão com a roupa azul, porque se conectam exatamente. Então, é esse tipo de comunidade, né? Então, como que você criou isso? Nossa, então, começou em 2020 com o pedido deles, que foi com essa renovação que foi nessa turma 48. Imagina, eu fiz 47 turmas antes de ir para o online, né? Quer dizer, na verdade, a 45 e 46 elas também foram, mas não foram lançamentos, foram demanda reprimida. Então, vamos considerar aí até 44 foram só turmas presenciais. O que eu sentia? No presencial, eu entregava um conteúdo de muito valor em apenas 2 dias, porque era o formato mais vendido na época, e eu também tinha que manter meu estúdio, dava aula de segunda a sexta, saía sexta, pegava um avião para ir para outras cidades, até fora do país, eu já dei curso em Portugal, e aí eu dava o curso ali naqueles 2 dias e voltava. E segunda começava tudo de novo. Eu não tinha como dar atenção para essas pessoas. Então, as pessoas saíam encantadas do curso, mas elas não tinham suporte nenhum. Às vezes, elas conseguiam participar das aulas que a gente dava de acompanhamento, né? E muitas vezes elas eram de outros estados, como é que elas se deslocavam para São Paulo? E eu ainda não tinha representantes fortes em todas as cidades, né? No presencial, a gente conseguiu ter, se não me engano, quase 700 alunos, somando as 44 turmas, tá? Isso significa aí uma média de umas 20 e poucas, eu acho, por turma, menos, talvez uma, não sei, não sou muito boa de números, gente. E aí, o que aconteceu é que quando a gente veio para a turma 48, que os alunos pediram para fazer uma renovação, eu falei, opa, tem uma necessidade de continuar estudando. E foi onde eu falei, agora eu vou fazer um programa. E eu me inspirava muito, na época, no que o Pedro Sobral estava fazendo de fazer uma comunidade, que era a Comunidade Sobral, surgiu naquela época. E a Priscila também criou a comunidade dela naquela época. Acho que foi, não sei se foi ao mesmo tempo, se foi um pouco depois, enfim. E eu pensei, cara, isso pode virar realmente uma comunidade de acompanhamento. E aí a gente tinha as aulas semanais, tinha mentorias, e as pessoas ficaram super engajadas. Eu falei, eu preciso continuar com isso. E aí a gente começou a manter esse ciclo de renovação sempre, mantendo esse contato. Então, você fazer essas entregas, não só do curso, no caso, sempre entreguei também o curso ao vivo. Meu curso ele não é gravado. Isso também dá uma diferença muito grande de conexão. E aí você ter esses encontros que são pontuais, né, várias vezes, a pessoa continua ali engajada com você. Porque a maior parte das pessoas grava o curso e entrega só o curso gravado, sem ter acompanhamento ao vivo. Ou, se tem acompanhamento ao vivo, não sabe usar a oportunidade do ao vivo, porque eu vejo que tem um outro gap muito grande no mercado. Pessoas que não sabem se comunicar. Por isso que eu também estudei comunicação. Então, além de ter estudado marketing, vendas, né, gestão, eu também estudei comunicação. Então, eu sou master em PNL. PNL, assim, isso veio antes da pandemia até, porque eu percebi o quanto que a nossa comunicação, quando você se propõe a ser um facilitador, um treinador, um expert, faz muita diferença. Para você ser mais assertivo, para você ser mais empático com as pessoas, genuinamente, para você entender como que aquela pessoa funciona, como que você consegue acessar ela melhor, como você consegue entender a sua comunicação para melhorar ela, para poder falar com o outro. E sempre escutar, dar uma forma dela conseguir ser escutada, sabe? Então, eu acredito que é isso, esse contato direto com eles, frequente. Porque eu conheço muitas pessoas da área que só gravam, não dão atenção. Ou então, grava, faz uma aula ali, outra, mas não sabe
conectar com as pessoas. Enfim. E aí, às vezes, estão sempre em busca da próxima coisa. O Moviflow, como ele é método, eu faço sempre a mesma coisa de formas diferentes. Então, eu gosto muito disso que o Érico, ele fala muito, né? A Priscila também, mas mais o Érico. Ele poderia ter 1000 produtos, né? Claro que ele já tem um ecossistema. Mas ele fala da mesma coisa de várias maneiras. Eu vejo também que um erro muito grande é atirar para todo lado. E aí você se perde. Então, as pessoas olham para mim e vê uma bola, acho que na minha cara já, né? Então, eu fiquei muito marcada com isso. Então, isso gera conexão. Tipo, não, ali é um lugar seguro para eu estar perto. Eu sei que ela não vai mudar. E as bolas da mesma cor, sempre. Sempre da mesma cor. E então, gera uma identidade. Então, eu criei uma identidade com uma comunidade, sabe? É meio que assim, as pessoas podem, às vezes, até ir experimentar coisas, mas elas voltam, sabe? Não, mas minha essência tá ali no Moviflow, eu vou voltar para o Moviflow. Que é isso que acontece muito no mercado, né? Então, inclusive, eu tive uma reunião recente na Hotmart, como eu sou bem posicionada lá no ranking deles, interno, por conta desse tempo de lançamento e tudo mais, ela me mostrou vários dados. Pena que eu não abri os dados. Eu sei que você adora essa parte. Mas ela falou assim, Fê, a sua taxa de renovação é uma das mais altas. Ganha de players gigantes que a gente tem aqui. Que até ganham muito mais. Mas que não tem a taxa de renovação que você tem. Que, se não me engano, gerava em torno de 40% de renovação. Se não me engano. Era uma taxa que era acima de 30%. E ela falou, Fê, isso é impressionante. A maioria dos players aqui, eles têm uma taxa bem menor. Então, assim, às vezes a gente pensa que a gente tem que sempre cuidar do cliente novo. E eu aprendi que não adianta só eu cuidar do novo. Eu tenho que cuidar de quem entrou e está na jornada. E aí criar soluções para os problemas que eles têm dentro da jornada. Então, a gente tem essa renovação e eu comecei a criar outros subprodutos. Então, eu tenho workshops, eu tenho imersões, eu tenho coisas presenciais, eu tenho coisas online, eu tenho coisas pontuais. E aí agora a gente também viu uma necessidade do nosso público de fazer algo gravado agora, porque tem uma necessidade ali que não cabe o ao vivo. Então, a gente está sempre se adaptando. Cria uma esteira, né? Criando uma esteira. E aí, o que acontece é que hoje, no montante das coisas que eu faço no ano, mais o lançamento, a gente consegue ter uma empresa mais saudável. Mesmo com vários perrengues, isso também ajuda. Então, uma coisa também que eu quero dizer para as pessoas e que até os experts disso falam, você não pode viver só de lançamento. O lançamento é um método de venda. Então, eu uso esse método de venda, além de usar os métodos tradicionais, que são as comunicações internas. Com o meu público interno, por exemplo, e-mail funciona. Eu tenho uma taxa de abertura de e-mail de quase 50%. Eu adoro quando falam assim, ano que vem o e-mail vai morrer. Não eu escuto vai, isso há imagina. 10 anos. Se você faz o Nunca e-mail... morreu. Exato. Mas Nunca é você morreu. entender sua comunicação, Exato. entender quem é o seu E cliente. ainda, o meu público tem uma coisa diferente, que eles são muito mais velhos. Então, é um público que gosta de ler. Tem um público que gosta de ler. Tem aquele público que é mais fast, que é do Instagram, mas tem aquele público que gosta de ler também, né? Então, eu tenho que comunicar com todos. Então, você tem que acessar por vários caminhos, porque você nunca sabe quem é que vai curtir mais o e-mail, quem é que vai curtir mais o Instagram, quem é que vai curtir mais o YouTube, que a gente está voltando agora para o YouTube, TikTok, quem é que gosta mais do Facebook. Então, você tem que estar em todos os lugares. Claro que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas o que você conseguir ali, estar um pouquinho em cada canal e ter um canal principal é muito importante também. E não negligenciar o ter um bom site, que muita gente esquece disso, deixa pra lá. É o básico É o bem básico, feito. porque eu já passei vários perrengues de ficar sem Telegram, de ficar sem WhatsApp, do Instagram bugar, e você tá na beira de um lançamento e você não ter outros canais de comunicação com seus clientes. Então, é muito importante também, quando você trabalha com lançamento, ter vários pontos de contato, porque quando você está ali na beira do lançamento, você investiu uma grana no tráfego pago, chegou o grande dia, deu um problema, e aí, o que você faz? De hospedagem, né? Eu vejo que, por exemplo, até a gente vê essas empresas de eventos, quando tem algum show enorme que cai, né? Então, a gente está falando que é um lançamento, né, de um evento em si, mas que não se prepararam, né, com isso. Mas falando do seu nicho, Fê, uma coisa assim, hoje, pelos profissionais de saúde, qual que você acha que é o maior desafio que eles têm hoje no digital? No digital? Ou na vida, ou em tudo, no marketing como um todo. Nossa, vem antes. O maior problema do profissional da saúde é a mentalidade.
E a mentalidade deles paralisa eles de fazer qualquer outra coisa. O profissional da saúde ele tem uma autocobrança muito grande porque ele não pode errar. Ele acredita que ele não pode errar nunca, porque vidas estão em risco por ele, de repente, cometer algum erro. Então, eles são muito cautelosos com tudo. Então, eles têm muito medo do julgamento. E aí, por terem medo do julgamento, do que eles estão fazendo, de errar, eles acabam não fazendo e só falam assim, dentro do digital. Porque é muito curioso. Quando eu faço eu tenho todo um trabalho de venda, que primeiro eu faço uma lista de espera, aí a gente tem uma pré-venda de lista de espera. Por exemplo, a minha turma 63, que vai ter um lançamento, já está vendendo. Então, a gente já tem, acho que, quase umas 20 vendas por lista de espera. Né? A gente sempre pega esse tipo de público que quer ter um atendimento antes, não quer participar do lançamento. Então, isso também é um gap para entender. Beleza. E aí, a gente tem um questionário. E nesse questionário, eu pergunto assim, Caru, tem várias perguntas, que é para já qualificar esse meu possível cliente. Qual é o seu maior desafio hoje? Como você acha que o Moveflow pode te ajudar? Né? E a verdade é que, quando eles vão escrever o desafio, ele está querendo comprar um curso, né? E aí eles falam que eles têm problemas com captação, com marketing, com vendas, mas eles falam que o Moveflow vai ajudar eles a cuidar melhor dos pacientes deles, dos alunos deles. Então, quer dizer, ele quer algo para cuidar melhor dos pacientes e dos alunos, mas no fundo o que ele quer é ganhar mais. Só que é muito desafiador para ele assumir que ele pode ser uma pessoa mais próspera. É muito desafiador para ele assumir para ele mesmo que ele pode, que ele merece. Então, saúde, as pessoas acabam muitas vezes colocando saúde e a parte financeira, muito distante. Porque como é que eu vou ganhar alguma coisa na saúde, né? Exato. De outro. Exato. Isso é bem, bem, bem desafiador. Então, eu vejo que o maior problema deles é esse. E aí, por eles, né, inconscientemente quererem, né, ter um ganho maior, eles querem encontrar isso no próximo curso, em vez de explorar o curso que eles estão fazendo, o máximo, profundamente, serem os melhores naquele método, naquela proposta, antes de ir para o próximo passo. Então, o que eles fazem? Eles sempre estão correndo atrás de mais uma coisa para o currículo e não focam em serem muito bons em algumas poucas coisas. E aí acabam que eles ficam acumulando cursos, né? Não divulgam aqueles cursos, então eles não têm retorno do investimento, tem um retorno que é, nossa, que legal, meu paciente ficou bem, mas essas pessoas estão sempre insatisfeitas porque elas estão sempre trabalhando que nem loucas, né? Não tem tempo para elas, para a família, para nada, e também não tem realização de sonhos, então vai virando uma loucura ali, né? E dentro do Moveflow, uma coisa que a gente tem que é extra, a gente tem dentro algumas mentorias que ensinam eles a empreender, ensina pelo menos o básico de marketing, ensina o básico de vendas, ensina o básico de gestão, ensina sobre comunicação, mas aí tem uma distância entre a gente oferecer e eles colocarem em prática aquilo, sabe? Então, acho que essa que é a principal dor deles, né? Você entende que essa é a maior barreira deles venderem alguma coisa? Total, mentalidade. Físico ou no digital? Total, total. E aí, tem algumas pessoas como eu, que eles acabam também se comparando. Nossa, como é que eu vou fazer o que a Fê faz? Eu não tenho esse cabelo, eu não tenho essa roupa que ela tá. Mas aí eu sempre falo, eu não comecei assim, né? Antigamente, eu era a pessoa que gravava com um macacão de oncinha. Eu era essa pessoa. E era super legal naquela época. E tá tudo bem, né? Você tem que começar. Você falou do macacão de oncinha, mas eu tô falando... Não me lembrou o macacão de oncinha, porque eu nem vi esse. Mas tem uma coisa do seu método que eu acho muito legal. E eu acho que isso ajuda muito para quem tá no online, que é aquele macacão com as linhas. Ah, sim, sim. O macacão com as linhas coloridas, que é exatamente onde você fala do músculo, não é uma coisa assim? São os trilhos anatômicos, que são as continuidades de face e músculo, que ajudam a gente a direcionar as movimentações para você ter uma rota. A face, ela é onipresente. Se a gente lembrar daquele macacão, né? Para quem está aí só escutando, gente, imaginem um macacão que
todo preto, de lycra, que ele vem do pescoço até os tornozelos e vem até os punhos, tá? Inteiriço. E tem fitas coloridas que mapeiam o corpo por essas continuidades que lembram muito os meridianos da acupuntura. E a face é todo tecido preto. Só que não dá para você, num tecido que é inteiro, não ter um ponto de partida. Então, essas rotas ajudam a ter um ponto de partida. E as bolas são usadas nessas rotas para facilitar os caminhos e para facilitar até didaticamente como que esse profissional ele aplica. Né? Isso ajuda muito para ele saber por onde ele começa. E eu acho isso uma super sacada, porque você está falando de uma coisa mega específica no digital para diversas pessoas e como que ela vai aplicar aquilo. O macacão é super intuitivo. Né? Então, foi uma baita sacada. Você falou do macacão de oncinha. Só não fala para as pessoas me pedirem macacão da área da saúde. Todo mundo me pede. Eu falo, gente, esse macacão deu um trabalho para fazer. Arruma um costureiro e faz o seu. Vai vender o macacão. Olha aí, ó. Dá para abrir a sua prateleira, a sua esteira de produtos. Pelo amor de Deus, esse macacão ele foi feito no giz, no meu corpo. Né? É uma coisa que foi desenhada. Não. Cada exclusivo um faz o seu. Exclusivo. Fê, você falou da questão da PNL, né, que você fez tudo mais. Você aplica ele no Moviflow, na técnica? Sim. E aplico aqui falando com você o tempo inteiro. Eu estou usando isso. Porque o que é a PNL? É o entendimento da comunicação, de como que algumas palavras e frases elas têm impacto na nossa vida. E quais são os nossos padrões de linguística desde a infância? A gente cria uma forma de se comunicar que é muito inspirada nas nossas referências da infância. Pais, mães, tios, tias, avós, os seus mentores, né? Que às vezes você não teve a família tão presente, mas você teve, sei lá, um professor, sabe? Que estava ali sempre com você. E você copia essas pessoas. E o que a PNL ela faz é entender o impacto disso e trazer ferramentas de você se comunicar de uma forma mais assertiva para que você possa ser mais bem entendido, sem ser prolixo, sabe? E então, me ajudou muito, porque eu era uma pessoa que sempre falei, né? Nunca tive vergonha de falar, mas eu não era assertiva e muitas vezes eu era grossa, agressiva. Então, eu aprendi como era meu padrão de comunicação, da onde vinha ela e como que eu podia aplicar isso nas minhas aulas. E para dar uma dica prática, tá? Como é que você pode entender a PNL? Pense em palavras que são negativas no nosso vocabulário e palavras que são mais positivas. A gente fala muito no nosso vocabulário palavras que generalizam, que omitem e que também distorcem, que a gente chama de GOD, né? Que são metamodelos de linguagem. E a gente usa isso o tempo inteiro, que nem eu estou falando, o tempo inteiro. Eu estou generalizando. Eu poderia falar, a gente usa isso a maior parte do tempo. Aí eu estou sendo um pouco mais assertiva. Mas eu falar o tempo inteiro, isso para quem está escutando, nossa, então eu preciso prestar atenção. Eu usei isso intencionalmente. Eu generalizei intencionalmente. Tipo, nossa, é mesmo, é o tempo inteiro. E não que seja, tá? Eu posso omitir também a informação ou posso distorcer a informação. Então, o que eu faço? Eu ensino para os meus alunos a entenderem essas formas de falar e tirar um pouco das palavras negativas do vocabulário, como tentar, vamos tentar fazer tal exercício, eu vou tentar fazer o curso. Você vai tentar ou você vai fazer? Então, a gente tem muita mania de falar para a pessoa, não faça isso, ou, eu vou tentar, se der, eu fiz, se não der, tudo bem. Mas é você se comprometer com uma ação, né? Então, te ajuda a realmente encontrar uma forma mais positiva e assertiva de você falar, que as pessoas te escutam muito melhor. Eu ia te perguntar agora, quais eram algumas palavras que poderia usar? Você já trouxe. Não, eu trouxe tentar. Não, tem mais. Ó, vou colocar algumas dicas aqui. O tentar é muito comum, tentar. O não, a gente usa o tempo inteiro, né? Você que é mãe, né? Não faça isso, não faça aquilo. É a mesma coisa que você falar sim, porque para o cérebro, palavras negativas, elas soam como o oposto. Você falar difícil, complicado. Nossa, como a gente fala difícil e complicado. Nossa, gente, é muito difícil esse negócio de falar em público, gravar vídeo para internet, fazer um post. É muito complicado. Não consigo. Eu vou tentar. Você falou todas as palavras negativas em uma única frase. Em vez de você falar, nossa, eu tenho realmente um desafio para me comunicar, mas eu sei que se eu treinar, se eu aprender isso, eu consigo. Talvez eu leve mais tempo que outras pessoas, mas eu consigo. E todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa, desde que a gente queira.
E a PNL também auxilia a gente a entender isso. Eu sou capaz de fazer o que eu quiser, eu tenho recursos internos. E a forma que eu falo é como se fosse um ciclo, né? Você está se ouvindo falar e aquilo está reforçando positivo ou negativamente aquilo que você fala sobre você mesmo. Então, isso é muito poderoso, né? Você aprende realmente a persuadir as pessoas e até a si mesmo, o que é diferente de manipular, né? É bem diferente. Você falou do negócio de ser mãe, né? Eu já entendi que não dá pra falar assim, vai agora. É assim, você vai fazer isso. Primeiro você vai tomar banho ou você vai jantar? As duas coisas você vai ter que fazer. Quem vai chegar primeiro no carro? Quem vai chegar Isso primeiro aí. na porta? É aquela coisa. Exato. É quase que uma competição, né? Com o menino ainda, que é uma coisa assim de. Gente, quem é mais rápido? É aquela coisa diária, porque não aí. vai agora, não adianta, né? É isso aí. O contra a inércia da coisa, né? Que a gente diz aí. Exato. Mas, Fê, eu queria te perguntar algumas coisas, por exemplo, na questão de lançamento. Você que já está há muito tempo. O que funcionava que agora não funciona mais? Nossa, o que funcionava que não funciona mais? Alguma coisa. Putz, é que talvez eu vou falar muito com viés para o meu mercado, Sim, né? Dentro da sua realidade Dentro que do meu mercado. Que eu sei que tem algumas coisas que a gente já trabalhou, você falou, isso trabalhava e funcionava super bem, agora já não funciona mais. Em algumas coisas que a gente já conversou, então eu falei assim, quero que traga algumas coisas realmente da vida real aí. Tá, uma coisa que já funcionou muito e para mim não está funcionando mais é fazer um monte de live. Que isso vai contradizer o que vários experts estão falando nos seus mercados. Estou falando do mercado da minha área da saúde. Eu sei que em outros mercados eles estão fazendo o story e o Reels e as lives virarem praticamente um programa de televisão. Só que no meu mercado, o que acontece? As pessoas estão extremamente ansiosas. Então, excessos fazem elas paralisarem e não tomarem uma ação. Então, apesar de elas precisarem confiar em mim, serem seguras, eu tenho que encurtar os caminhos e ser cada vez mais assertiva com os conteúdos, com as lives e com os temas que eu trago. Porque elas estão... Eu estou falando elas porque a maior parte do meu público é feminino. Apesar de ter profissionais da saúde homens, a maior parte que vem para o Moveflow, a minha persona é mulher. Mas podem ser elas as pessoas também. Enfim. Então, elas realmente não estão dando conta. Então, no meu mercado, esse monte de live não funciona mais. Antes eu fazia um monte de live, não funciona mais. O que não funciona mais? Tráfego pago. Tráfego pago funciona. Aliás, é uma coisa... acha? É isso que é trazer isso de... Tá, tráfego pago continua funcionando, só que está cada vez mais desafiador, é cada vez mais refinado. Então, você fazer... tem uma coisa que não funciona mais. Algumas formas de você fazer os criativos para você atrair as pessoas não funcionam mais. Usando muito hackzinho, usando muito... uma forma de ficar usando muito gatilhos mentais, sabe? Então, usar um monte de gatilho mental, para mim, é uma coisa que não funciona mais. O que eu percebi até depois de uma viagem que eu fiz esse ano, depois de quase chegar ao 4º burnout, que é importante a gente falar agora dos perrengues, eu voltei e eu comecei a gravar meus conteúdos de lançamento e aquilo que eu fazia antes dessa viagem começou a não fazer tanto sentido. Porque justamente por eu ter essa comunicação persuasiva e por entender dos gatilhos mentais, eu usava eles o tempo inteiro. E eu comecei a pensar, cara, eu não quero falar assim o tempo inteiro, porque isso não é também a minha essência, a minha verdade. Então, eu posso falar de uma forma bem assertiva, mas sendo eu mesma, sem usar gatilho. Então, eu comecei a falar de um jeito muito mais leve, muito mais genuíno. E aí, o que aconteceu foi, em relação ao resultado, né? O resultado, ele foi talvez menor em número de pessoas, mas ele foi maior em número de faturamento e ele foi muito mais leve porque eu consegui fazer o lançamento sem tanto cansaço. Porque quando você chega à exaustão é que você já está à beira do burnout, né? Então, eu tive dias que eu realmente terminei bem cansada, mas que eu deitava e dormia e estava bem no dia seguinte. Porque vários dos lançamentos que eu fiz, desses 11, foram lançamentos que me levaram à exaustão e eu cheguei aí a ter
Na pandemia, eu tive 2 episódios de burnout e estava indo para o terceiro. O primeiro burnout que eu tive foi antes disso tudo, que eu nem sabia que isso era burnout. Foi quando eu fiz uma transição de um estúdio pequeno para um grande, mas no digital foram quase 3 episódios. 2 realmente e um terceiro que quase aconteceu agora no começo do ano. Que foi o que me fez realmente parar e ir para uma viagem. Falar, não, deixa eu voltar. E aí foi onde eu comecei a escutar mais a minha intuição do que só ficar preocupada com o que as pessoas, os gurus da internet me sugeriam. Mas isso não quer dizer também que você que nunca fez lançamento, a pessoa que nunca fez lançamento, que você não tem que seguir o método dessas pessoas. Você só pode seguir a sua intuição depois que você seguiu um método muitas vezes. E entende seu público, né? Exato. E entende seu público. Então, depois de 11 lançamentos, né? Aí sim, agora eu estou tendo uma atitude diferente. Mas porque hoje eu tenho já uma boa gestão, eu tenho caixa na minha empresa, né? Eu não tinha isso. E a verdade é, no começo, você vai trabalhar pra caramba. E eu trabalho também muito hoje. Mas, pelo fato de eu não estar fazendo mais pela primeira vez, eu consigo fazer uma gestão melhor do meu tempo. E tenho os times que me ajudam, porque eu não faço mais tudo sozinha. E aí eu consigo hoje fazer coisas diferentes, para não pensar só no volume. E o resultado desse último lançamento, apesar de em número de pessoas ter sido menor, foi uma turma muito mais qualificada, porque a minha comunicação estava muito mais verdadeira. Foi uma turma muito gostosa de dar. Então, não é só sobre não é só sobre quantas pessoas entram no seu curso, né? Na minha comunidade. Porque a pessoa está entrando numa comunidade. Eu quero conviver com aquela pessoa por mais tempo. É sobre quem são essas pessoas, se elas estão alinhadas com o seu propósito. Então, eu consegui encontrar uma comunicação que está mais alinhada com o que eu realmente acredito e com as pessoas que eu quero atrair para perto do meu método. Porque as pessoas pensam que vender é difícil. E não é difícil. Vender é fácil. O que é difícil, aqui cabe a palavra difícil, é você vender para as pessoas certas. Porque vender muito, faturar muito, é fácil. Olha isso, gente. É fácil. É um corte muito grande. Caru, quando eu ganhei a minha primeira plaquinha do Fórmula de Lançamento, do 6 em 7, que é uma das siglas, né, de fazer 6 dígitos em 7 dias, que foi logo do primeiro lançamento, eu fiz múltiplo 6 em 7 no primeiro lançamento. Eu não comemorei. Porque meu primeiro lançamento eu fiz sangrando. E eu não fiquei feliz com aquele resultado, porque gerou tanta consequência na minha vida pessoal, um desgaste energético tão grande com as pessoas que estavam ali trabalhando, né, que foi muito desafiador. Foi quando eu tive meu primeiro burnout na pandemia. Foi depois do meu primeiro lançamento, que foi um primeiro 6 em 7, múltiplo 6 em 7, inclusive. Inclusive, foi tão traumatizante que... Bem, a equipe da Érico Rocha procura os cases, né? Que já tem plaquinha para dar depoimento. Eu nunca quis gravar esse depoimento, porque eu não queria falar. De tão traumatizante que foi para mim, né? Na primeira vez. E eu me lembro também que depois eu ganhei a primeira plaquinha da Hotmart, a de 1 milhão de faturamento. Eu também não comemorei. Por quê? Não é sobre o quanto você fatura. É sobre o quanto você realmente consegue fazer algo que está alinhado com o seu propósito. E aí eu acabei me deslumbrando um pouco com os números, né, e tendo uma vida mais confortável, mas que era muito custo, a um preço muito alto. E eu comecei a me distanciar dos meus sonhos pessoais. Eu estava realizando um sonho profissional, mas eu comecei a questionar, caramba, isso está alinhado para realizar os meus sonhos pessoais? Eu comecei a não me preocupar mais com isso. Foi onde veio, né, teve mais um episódio de burnout, e aí veio agora quase à beira desse terceiro de novo. E aí eu falei, eu estou incongruente. Eu vendo algo que é para a saúde, eu vendo algo que ajuda a mim mesma e outras pessoas a terem mais saúde mental, e eu mesma estou entrando nesse looping de entrar no automático. E olha que incongruência meu método chamar mover fluido ou mover na presença, que o flow é de flow state, né, a inspiração. Que é você tá aqui, agora conectado. E eu estava sempre no próximo, eu não comemorava. Estava sempre no próximo, eu não comemorava. Sempre a gente quer mais, né? A gente Exato. Não olha o que a gente tem hoje, comemora o que a gente tem hoje de feitos, né? Mas eu acho que isso vem de parte de desafio de empreender. E por ser mulher também, né?
Eu acho que a gente sempre precisa mostrar mais o resultado para mostrar o quanto que a gente tem. O que você vê de desafio hoje nessa parte de empreender? Como mulher, principalmente. Olha, eu não sei se eu vejo como mulher exatamente. Eu não me coloco muito nesse lugar de, porque mulher sofre mais ou menos. Eu vejo que os homens também sofrem muito, sabe? Então, eu acredito que eu não sou a melhor pessoa para falar desse lugar e eu ainda não sou mãe, né? Eu admiro muito vocês que são mães, porque se eu já passo os perrengues que eu passo sem ser mãe ainda, eu fico imaginando quem é mãe. E quanto mais filho tiver, ainda, apesar de dizer que depois que tem 2, às vezes eles se criam sozinhos, né? Não, então, eu acredito, eu só tenho um, então, assim, Eu sei. não posso dizer. Agora, assim, 2, pelo menos um faz companhia pro outro, né? Então, assim, um vira naquela solidão, aí você tem que dar uma atenção extra. Então, Sim. eu falo exatamente nisso, porque eu sei que tem essa questão, né, de pensar, mulher tem essa parte de sensibilidade, ser esposa, maternidade, família, enfim, né? O que eu percebo é que a mulher, ela tem mais papéis do que o homem, mais responsabilidades. E mesmo ainda não sendo mãe, tem algumas coisas que... Meu marido é maravilhoso, então, para mim, graças a Deus, ele é um super parceiro, é um super pilar importante que me dá suporte para eu ser quem eu sou e fazer o que eu faço. Mas o que eu sinto falta, na verdade, é de poder estar nesse lugar de mais sensibilidade, de intuição, que é um lugar que precisa de mais espaço. Você precisa ter mais espaço para poder estar nesse lugar. Espaço que eu digo é ter mais tempo livre para isso aflorar, porque senão fica tudo muito na velocidade. E eu já tenho essa tendência de ir na velocidade e acabo, às vezes, aproveitando pouco o que realmente eu posso para desenvolver alguns projetos. Eu sou muito fazedora, muito realizadora, e isso é muito bom, mas as coisas são ainda melhores quando eu consigo usar esse meu lado realizador e fazedor com o meu lado feminino, o meu lado mais mulher, o meu lado mais intuitivo e que precisa desse lugar que eu tenho me permitido ter mais, sabe? Então, eu vejo que é isso. E aí tem as questões da... No caso, eu não vou falar nem de cobrança social. Eu falo de... Eu tenho uma autocobrança muito grande, né, comigo. E que eu também venho trabalhando, de que tá tudo bem, você, né... Ainda mais eu que trabalhei com TV, né? Essa coisa da aparência, cabelo branco, gente. Eu tava aqui passando aqueles rímelzinhos para tampar o cabelo branco antes. Sabe? Tipo, não quero que mostre, ainda não sei lidar com isso. Então, o marido ficar com o cabelo branco ou outro, a gente releva, né? Mas tem essa coisa, nossa, não tô pronta para ainda, né, assumir isso. Ou então, sei lá, vir aqui com a cara lavada, vir sem maquiagem. Não, me maquiei, mas eu até postei hoje no Story. Eu postei, como eu estava de manhã, eu fiz questão hoje, porque eu falei, gente, que diferença. Não, ninguém imagina que essa pessoa aqui é a pessoa que vai estar daquele jeito no podcast. Aí eu postei isso, porque eu falei, as pessoas precisam saber que a vida não é assim, né? E aí também, no meu caso, como eu estou num papel de liderança, me colocam num pedestal tão grande que parece que você está ali num lugar intocável e que você não tem problema, que você não tem seus dias tristes, que você tem que estar feliz o dia inteiro. Então, eu não vejo que é só o fato de ser mulher, é o fato do lugar que eu tô na cabeça das pessoas, muitas vezes, e que eu acho que eu tô, e que eu comecei a desconstruir isso de, tipo, cara, eu vou ser eu mesma. E é isso. Claro que a gente tem que ter um filtro, né, para viver em sociedade, mas eu não vou mais ficar fingindo ser uma pessoa que eu não sou, me colocando num papel de perfeição, como eu já me coloquei, como já me foi cobrado muito, né? É até uma autocobrança, né? Mais do que a cobrança dos outros, acaba sendo uma autocobrança. Total, é a pior. É a pior autocobrança, assim. Então, eu vejo que é isso. Mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Talvez por esse lugar, assim, de sempre ser muito forte. Mas que, no fundo, me deixa, às vezes, fragilizada por dentro. E aí você não se permite sentir isso. Então, hoje eu estou num lugar muito de me permitir sentir as emoções que vêm, como elas vêm. E deixar aquilo fluir. Como o Moveflow, ele trabalha muito isso, essa parte da emoção, de você se sentir e deixar aquilo sair em forma de movimento para que você possa realmente ressignificar. A gente não muda a emoção, né? A gente ressignifica ela de formas diferentes.
E o Moveflow é isso. E eu criei por isso, porque eu criei ele em 2013 foi quando eu conheci a Fáscia, eu fui desenvolvendo ele para mim, para eu me autocurar das minhas dores, que depois eu descobri que elas não eram só dores físicas, eram dores emocionais que eu tinha, era em decorrência das cirurgias plásticas que eu tinha, que eram muito aderidas, era em decorrência dessa autocobrança, da época da dança, de imagem, e eu fui cuidando desse lugar. Então, acho que até o trabalho corporal que eu faço vai me auxiliando a lidar melhor com isso. Então, eu estou sempre em busca desse espaço para me autocuidar e conquistando. E, assim, também sem sofrer, tem dias que é menos, tem dias que não rola. Porque também eu ficava me cobrando de ser uma autoridade nisso, que tem que fazer isso todo santo dia. Tipo, eu tenho que sustentar essa imagem. Falei, quer saber? Ai, não quero. Hoje eu não tô afim. É raro, porque eu amo me mover, mas tem dia que eu falo, eu não vou fazer nada. Enfim, mas é um trabalho, é uma jornada. Todo mundo tem seu dia, né? É isso. A gente tem que se permitir a ser humano também, né? A gente fala tanto de humanização das coisas, então, ser humano. Sim. E falando do oposto de ser humano, inteligência artificial. Eu sempre pergunto, não tem como, inevitavelmente, a gente pergunta isso para todo mundo aqui. O que você tem visto de inteligência artificial? O que você tem usado? O que você tem achado? Cara, eu não uso nada. Nada? Nada de inteligência artificial. Acho muito legal, uma coisa que eu quero entender mais, porque eu sei que pode ajudar muito a otimizar mais o tempo. Então, eu gosto do que essa inteligência artificial auxilia na produtividade e o que eu uso dentro do lançamento são automações. Isso eu uso, né? Que isso é uma coisa que não é tão nova. Não sei se categoriza em inteligência artificial isso. Não, porque aí não é generativa, né? As automações, elas acabam... O ChatGPT, coisas mais assim, que acabam sendo mais... Não, então eu ainda não uso e não tenho medo de substituir o que a gente faz. Nenhum. Eu acho que não chega a substituir. É uma troca de atividades, né? Como a gente tem naturalmente. Eu acredito que essas coisas elas vão substituir coisas que podem ser feitas por essa ferramenta, que para mim eu vejo como algo positivo e que seleciona, né? As pessoas que não se atualizarem, infelizmente, vai ficar para trás, né? Mas eu vejo que sempre vai ter uma atividade para todo nível de pessoa, sabe? Sempre vai ter alguma coisa que tem que ser um ser humano que tem que ser feito, e independente da sua qualificação, né? A gente realmente precisa estar perto de pessoas para algumas coisas funcionarem. A minha área, então, até vejo umas coisas meio de robôs fazendo coisas nos corpos das pessoas. Eu falo, cara, não é tão... O ser humano ainda é tão incompreensível, mesmo com tantas métricas... Eu acho, assim, muito distante ainda. Posso estar enganada, né? Não sei. Eu vejo que existe mercado para tudo, sim, mas existe uma evolução ainda muito grande e não é para tudo também, né? As pessoas estão ansiosas para usar e não sabem nem para quê. Né? Então, as relações humanas precisam persistir antes disso tudo, né? Para você entender. Sim. E a gente tem um momento aqui no nosso podcast onde a gente traz o nosso ícone aqui, onde a gente deixa uma mensagem, a gente pede só para não ligar o megafone. Poxa, eu já estava louca para poder ligar. Você vai estourar o ouvido de todo mundo em casa, mas se você pudesse deixar uma mensagem da Fê para o mundo, pode ser de vida, pode ser relacionado à saúde, pode ser de marketing, do que você quiser. Se ela pudesse chegar para o mundo, que mensagem que você deixaria? Eu vou pedir para você assinar. Nossa. Assina primeiro ou fala? Pode falar primeiro. Ai, meu Deus. Ou, se você quiser assinar antes, para ir pensando também. Tá, então eu vou assinar Então, antes. tá bom. Enquanto a Fê assina, eu vou falar para vocês se inscreverem no canal, ativa o sininho por aqui. Vou pedir para deixarem aqui também o nosso QR Code do livro, da Tecla SAP, para vocês terem aí em casa também. Na verdade, eu fiquei pensando, mas eu vou falar o que veio na primeira vez mesmo. Sempre assim, né? Porque eu mesma falo para os meus alunos, eu falo para as pessoas, eu falo, o que veio na sua cabeça primeiro? O que vem na cabeça primeiro é o mais genuíno. É sempre o mais verdadeiro. Eu tô vendo que o pessoal aqui colocou hashtag com a frase.
Tem Eu gente que colocou coloquei. hashtag, tem gente que colocou coração, tem gente que colocou emoji, como você quiser. A gente já teve um outro... Eu tenho que falar com isso, né? Porque, assim, Isso, entendi. exato. Não Pra pode gente ligar fazer aquele mesmo? corte. Não, tá até Poxa. sem a bateria. Aí tem que fazer assim? Assim, de frente? Faça direto pra você usar esse corte depois. Tá bom. Sinta para fazer sentido. Simples, objetivo, direto e funcional. Essa Adorei. frase é porque as pessoas estão muito desconectadas. Eu mesma sou essa pessoa que me pego nesse lugar. E o lugar que a gente consegue ser mais verdadeiro, produtivo, ter clareza e agir da forma mais genuína é nesse lugar do sentir. A gente está muito no mental, e aí a gente está muito desconectado desse sentir no corpo, as coisas, sabe? Então, quando a gente é verdadeiro, né, com a gente mesmo, quando a gente olha para o nosso lado mais obscuro e mais iluminado, é onde a gente realmente consegue expandir. E a gente não tem que ficar se preocupando com números, com marcos. Eu acredito que todo mundo tem o seu lugar. Claro que a gente vai trabalhar, a gente tem que realmente buscar coisas para poder, né, melhorar, mas tem que ter congruência com o que você sente, sabe? No seu coração, o mais profundo. Que sempre lá de dentro, e essa voz, para mim, está dentro do Deus interior que a gente tem, né? Eu sou uma pessoa que crê em Deus e eu acredito muito que Ele está dentro de nós. E quando a gente silencia, quando a gente sente, a gente consegue ouvir essa voz dele que está sempre querendo orientar. É a gente que não para escutar. Maravilhoso. Fê, eu quero super agradecer a sua participação aqui. Muito feliz que o pessoal me convenceu a falar assim, a Fê ela é cliente da Cubo, mas ela não vai falar de Cubo, ela vai falar de lançamento, ela vai falar de método, ela vai falar de várias outras coisas, né, além de ser cliente. E, enfim, é uma baita história que você tem. Parabéns por todo o seu sucesso, trajetória, de absolutamente tudo. A gente se conheceu num contexto de mentoria, onde a gente chega muito solitária, né? Aquela dor de empreender, de estar meio perdido. Nos tornamos amigas, depois nos tornamos aí cliente, enfim, muito feliz aí de você estar vindo aqui. Fui no seu podcast também, foi um dos primeiros que eu participei antes de, inclusive, foi o quê? 2022? 2022, a gente lançou o nosso meio do ano passado, então, assim, super obrigada, portas abertas sempre para você e para cá. E como as pessoas te acham? Bem, primeiro, gente, obrigada, né? Depois disso tudo que ela falou. Gente, olha, eu sei que não é para fazer propaganda da Cubo, mas eu sou uma pessoa realmente muito exigente e não dei certo com várias pessoas porque eu entendo dessas coisas, né? Eles sabem. E a gente já tá junto há mais de um ano, né? Já. Eu tá junto há mais de um ano de uma agência e todas as pessoas que eu recomendo falam muito bem do atendimento. 1 ano e meio já. 1 ano e meio. Então, eu sei que não era para fazer um merchan de vocês, mas a Cubo é muito boa, gente. Bem, onde as pessoas me acham? No Instagram do Moveflow, @move.flow, é move.flow, o flow é com W no final, para quem não sabe. E o meu pessoal, que é @feavancini, que é CINI. E, bem, nosso site, moveflow.com.br, né, para quem quiser saber mais do método também, das bolinhas, entender mais como que é a parte da prática, para vocês estarem aí mais na presença e cuidarem aí do empreendedorismo, estarem bem com a saúde de vocês para empreenderem. É isso. Maravilha, Fê. Super obrigada mais uma vez. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Obrigada para vocês aí que assistiram a gente até o final. Acessem as nossas redes sociais e canais oficiais, @Tecla SAP Podcast em todas as redes e canais, enfim. E para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, @CaroFernandes. Para quem não me segue ainda e não está sabendo, tem um livro publicado, que é a Tecla SAP, então vocês podem levar para casa. QR Code na tela aqui também para vocês. Está sendo vendido na Amazon, Livraria da Vila, entre outras livrarias. Obrigada, até o próximo episódio.